A Comissão da Reforma Política discute na Câmara algumas mudanças importantes nas regras eleitorais que têm de ser aprovadas até setembro para que possam valer nas eleições gerais de 2018. Destaque para o voto distritão na escolha de deputados e vereadores aí em 2020. E a criação de um fundo público que destinaria dinheiro do orçamento federal para os partidos bancarem as campanhas políticas. Conversa comigo sobre mais essa mexida na legislação, o porquê dela e os impactos, caso seja aprovada, o cientista político Adriano Cerqueira, diretor do Instituto de Pesquisa GIGA. Bem-vindo, Adriano. Adriano, por que uma reforma política agora? Quais seriam os interesses envolvidos aí dos deputados para essa mudança nas regras? Tudo indica, na minha percepção, que a questão está por conta dessas investigações, né, que a Lava Jato já tem mais de 2 anos, ou talvez 3, levando a cabo. Ela desbaratou um sistema... 3 anos. 3 anos. Um sistema bem tradicional, né, de financiamento de campanha, em que grandes empresas estavam literalmente criando bancadas, né, na Câmara e no Senado. Então, as restrições... Ao financiar. Ao financiar privadamente. Então, tudo não é difícil imaginar que ano que vem não vai ter essa participação tão expressiva, né, de capital de empresas atuando aí no submundo, né, do financiamento não transparente, né, de campanha política. Então, as campanhas vão ser muito desprovidas de recursos privados. Quer dizer, tudo então indica. você acha que é, sobretudo, um reflexo, sim, não é, da imposição de um financiamento público por conta das desconfianças do financiamento privado e tal. E o atual modelo que vigiou na eleição de 2016 não é bom, né? Porque não permitir financiamento privado de empresas e só o do próprio candidato, isso empobreceu demais as campanhas e criou uma desigualdade competitiva. Candidatos ricos, milionários, tiveram mais condições de fazer uma boa disputa eleitoral do que os não. Então, assim, eles têm que alterar essa legislação, sem dúvida. Mas me preocupa... Você acha que é necessário? É necessário, mas eu faria pequenas inovações. Eu não faria essa grande inovação que eles estão querendo fazer, até porque é um Congresso desacreditado em final de legislatura. Então, vamos ver os pontos, Sim. que se na verdade são esses pontos, principalmente esses que eu destaquei, Certo. nós vamos ver outros, mas esses são, digamos, os que chamam mais atenção, e para a gente tentar entender por que essas mudanças viriam ao encontro dessa necessidade que você apontou como a principal, né? Que é o fato de os deputados estarem preocupados com as regras para financiar as campanhas políticas. Então, o primeiro ponto deles é o voto distritão. O que é esse voto distritão? Que substitui o sistema proporcional. Então, eu queria que rapidamente você explicasse como é hoje e o que esse voto distritão muda e como é que ele impactaria, né, a realidade e atenderia isso que você está dizendo aí. O Brasil tem uma larga tradição do voto proporcional, em que você distribui as cadeiras, né, da Câmara, do Congresso, enfim, vereadores, de acordo com a proporcionalidade de votos que o partido ou a coligação partidária recebeu. E aí os mais votados, na ordem, né, indicada na votação, nos partidos ou coligações, vão ocupar aquele número de cadeiras que tem direito. Qual que é a vantagem do sistema proporcional como tem hoje no Brasil? As chamadas minorias qualificadas, elas têm assento, elas têm condições de eleger 1 pessoa, 2 pessoas, até 3 pessoas. Então, elas podem ter um processo de emissão de opinião dentro da Casa Legislativa. É o que acontece, por exemplo, só para dar um exemplo para quem está acompanhando o PSOL. Sim. O PSOL é um caso desse, Sim. né? Elege 1, 2, 3 Isso. deputados, um senador, Isso. não é isso? Já o distrital, ou no caso que eles estão querendo implementar aqui no Brasil o distrital ele é majoritário, ou seja, você faz uma eleição simples, quem tiver a maioria dos votos obtém aquela cadeira. No caso do... Então, assim, qual que é o problema do distrital por ser voto majoritário em um único turno? Pode acontecer uma situação, é um exemplo clássico que é dado,
Eu lembro em São Paulo, em 1985, quando o Fernando Henrique Cardoso disputou a prefeitura contra Jânio Quadros e tinha o Suplicy. Fernando Henrique Cardoso, PSDB naquela época, era bem centro-esquerda, né? O Suplicy, PT, esquerda. E o Jânio Quadros estava bem à direita. Jânio Quadros teve em torno de 35%, 36% dos votos. E Fernando Henrique Cardoso mais o Suplicy tiveram mais de 50% dos votos. Ou seja, a maioria do eleitorado da cidade de São Paulo votou em eleitorados de centro-esquerda para a esquerda. Mas quem foi eleito foi a minoria, em torno de 1/3, que elegeu o Jânio Quadros. Então, o problema do Distritão é que minorias qualificadas... Você deu, na verdade, um exemplo, desculpa, Sim. Um exemplo de uma eleição majoritária para mostrar que uma eleição que hoje é legislativa, que não é majoritária, vai virar. Isso, exatamente. Não é? No Distritão. O grande risco do voto majoritário para cargos de representação como deputados, vereadores, é que você pode criar essas distorções de representação. Minorias de 30%, 40%, de até 20%, 30% do eleitorado podem não ter assento, não ter voz, entendeu? E aí você pode ter uma minoria de 35%, 40% ser a referência daquilo ali. Aí você tem regras que diminuem esse poder, como o distrital misto. Metade da representação do distrito é feita em voto majoritário, a outra metade é proporcional em voto de legenda. Aí você dá chance para minorias qualificadas de terem assento. Tá. Aí você atenua isso. Agora, o distritão... O distritão, você não cria distritos eleitorais, você simplesmente denomina os estados como distrito. Então, assim, estados que têm direito a 4 deputados vai ser um distrito, estados que têm direito a 53 deputados vai ser um distrito. Então, em vez de retalhar o estado todo em pequenos distritos, o estado vai virar o distrito. Exatamente. Então, uma eleição estadual vai ter um problema muito sério. Quem for candidato a deputado estadual, ele vai estar disputando o voto de todo o eleitorado do estado de Minas. E não necessariamente aquela parte que ele poderia estar querendo investir mais. A eleição, em tese, fica mais cara, porque vira uma eleição regional mesmo. Mas o que se diz é que os partidos vão colocar menos gente na disputa. Tende a fazer isso. O que tornaria mais barata a disputa. O problema é definir, e outra coisa... Colocaria aqueles que já são muito conhecidos. É o voto de celebridade. Seja celebridade política, seja celebridade de outras coisas. Por isso que se fala que não tem renovação. Pouca renovação. Exatamente. Países que têm um voto distrital puro, a taxa de renovação é baixíssima. É muito difícil quem está por fora conseguir superar aquele que está tradicionalmente colocado no distrito. No caso desse distritão aqui no Brasil, tem que ver como é que funcionaria, porque são poucos países que adotam esse modelo de distritão. E são países, digamos assim, com uma população mais homogênea. O Brasil não tem uma população homogênea, é bastante heterogênea. Parece que são 4 países. São 4 países. Em todo mundo, né? Isso. Afeganistão, o maior deles. É o mais conhecido. Tem uma ilhinha lá do Pacífico Mas, assim, o que acontece? Não é muito promissor, né? Não é nada promissor, porque... 200 milhões de habitantes. E a gente vê os países que estão bem desenvolvidos, já tem uma história de 100, 200 anos de crescimento econômico, desenvolvimento social, população, né, melhorando os seus indicadores socioeconômicos. Eles não adotam esses sistemas. Então, assim, tem uma hora que a gente não tem que ficar inventando muita moda, não. Você tem a maior parte dos países mais desenvolvidos adotando um modelo que seja distrital misto, o distrital, me estranha essa preocupação. E a desculpa, que é provisório, que a ideia é para depois aplicar o distrital misto. Para mim, fica muito clara a desculpa, ou seja, a preocupação do distritão é dessa elite parlamentar que não quer perder a chance de ser reeleita. Ou seja, garantir que não haja renovação. Exatamente. E que se mantenha... que mantenham os mandatos. A intenção para mim é essa. Você acha que o objetivo principal é esse? Eles querem garantir e aí... Agora, isso também combinaria bem, pensando nessa lógica da questão do financiamento de campanha. Com certeza. Porque se são as mesmas pessoas, se é um número bem mais reduzido, que o partido pode delimitar, aqueles que são campeões de votos, só esses que entram na lista. E são os maiorais do partido, né? Normalmente são as lideranças. Né? Esses, então, a gente distribui o fundo para esses candidatos só, que é um número reduzido. Só para quem está acompanhando em casa, as pessoas às vezes não sabem, mas o número de candidatos que hoje na eleição proporcional pode ser lançado tem a ver com o tamanho do partido, né?
Mas, às vezes, um partido pequeno lança 120 candidatos, né, de 60 a 120 candidatos, cada partido. Porque com o espectro, né, partidário que nós temos. Porque no modelo nosso não é apenas, você não tem puxador de votos só em grandes celebridades. Uma pessoa que consiga colocar 500 votos na coligação, ele não vai ser eleita, mas a coligação vai ter mais 500 votos. Então, eles têm que lançar muitos candidatos, porque isso é uma forma de conseguir colher um pouquinho daqui, um pouquinho dali e ter acesso ao quociente partidário. Então, o sistema nosso estimula uma rápida mudança, né? Dizem que é uma das, pode ser vista como uma das suas falhas, né? Mas ele realmente, a taxa de renovação é muito grande. Eu acho isso interessante, ter uma boa taxa de renovação. Agora, o distritão, pensando no voto distritão, caso ele seja aprovado, que há muita resistência, nós vamos falar disso já, mas nós estamos vendo aí que vantagens tem quem tem mandato, isso, não é? Isso. Qual seria a lógica de quem ganha com isso? Quem que perde? Quem que perde, eu acho que quem mais perde é o eleitorado que está demonstrando, através de movimentos de rua, através de pesquisa de intenção de voto, e as últimas eleições, tem demonstrando uma grande insatisfação com o atual quadro dirigente e está indicando que quer fazer renovações. Já tem movimentos, inclusive na política, surgimento de novas siglas, de movimentos que se dizem diferentes do que tem aí. Então, eu vejo aí, um pouco de historiador da minha parte, um movimento de renovação na sociedade brasileira em termos de ação política. Parece estar havendo esse movimento. É mais intuitivo isso, observativo, mas parece estar acontecendo. Isso aí tende a bloquear a possibilidade de já em 2018... Contraria, né? Exatamente, e pedir que haja essa onda. E claro, os deputados que não são tão conhecidos assim, mas que têm chance de serem eleitos no atual sistema, eles vão ter dificuldades, até para colocar o seu nome para poder para entrar na disputa. Então, para mim, é um movimento claro da elite atual de ganhar tempo para organizar e liderar, talvez, uma reforma política que seja, pode até ser a que a gente quer, mas que vão ser eles que vão tecer as regras. Eu acho que eles estão querendo ganhar mais tempo para poder renovar, fazer essa mudança. Agora, dentro da lógica do eleitor, tem também, nós poderíamos também pensar no voto desperdiçado, né? Que o distritão quer só um se elege, digamos, né? E a quantidade dos que são derrotados tem... É aquilo que você mencionou, né? O número grande de gente que... hoje o exemplo que você deu de São Paulo, isso. Né? Hoje gente que não foi contemplada no resultado. No sistema nosso atual, proporcional, não existe o voto perdido, porque o voto vai para a legenda, que ajuda a eleger. O problema é que você, às vezes, está elegendo uma pessoa que você não esperava eleger. Mas aí eu acho que também a gente tem que, às vezes, ser um pouco duro com o eleitor. Se você está votando um candidato de um partido, saiba quem é esse partido. Então, assim, a gente também não pode ficar... O eleitor tem muito, tradicionalmente, olhar para o candidato, não olhar para o partido. Daí a necessidade de saber quem é que está por trás. Mas às vezes eu sou meio dura. Acho que a gente fala, tudo bem e tal, mas assim, você não foi enganado. Você sabia que poderia eleger alguém que não era... Então, assim, eu acho que a gente tem que também puxar um pouco a orelha de nós, eleitores, quanto a esse aspecto, né? Agora, o que nós estamos vendo lá no Congresso é que não está tão simples assim, vai passar o distritão, porque as principais lideranças estão nesse caminho, né? Especialmente as lideranças que estão dentro da base aliada, estão defendendo o distritão, mas a base aliada não está... você tem defecções aí em relação a isso. Eu, pessoalmente, eu acho muito difícil o distritão ser aprovado. E ontem foi ia haver uma eleição na terça-feira, né? E o presidente da Câmara, antenado, aceitou uma resolução lá para transferindo para a próxima semana que vem. Então, assim, isso é um indicativo muito claro que não tem uma base confiável nem para abrir uma sessão de votação. Eu acho que as resistências lá no Congresso, principalmente no chamado baixo clero, está muito alto. Eles estão percebendo que eles estão perdendo espaço. E para eles aceitar o distritão, eles provavelmente vão negociar duro. Agora, isso num momento, inclusive, que é justamente esse dito baixo clero que compõe o Centrão, que tem dado
o norte lá norte. do caminho, né, da base aliada, de como é que, né, para onde vai, né, e o cheque especial do governo Temer. tá limitado. O governo não tem mais por onde gastar dinheiro, porque claramente ele liberou verbas, né, para poder garantir a sua não denúncia, né, não acolhimento da denúncia, no caso do presidente Temer. Então, assim, o governo está sem recursos. É importante dizer que o PMDB é o grande defensor do distrital, né? Exatamente. O Temer também dizem que apoia a ideia. Com apoio dele. Agora, não se pode falar, né, da forma do voto, desse voto que hoje é proporcional, que seria o distrital, ou distrital misto, para eleger os parlamentares, e não falar do financiamento. Sim, né? sim. Claro. O financiamento que hoje, por decisão do Supremo Tribunal Federal, em 2015, se não me engano, se tornou exclusivamente público. Em 2016, nós já tivemos eleições para prefeito que foram obrigatoriamente com financiamento público, e aí agora há uma tentativa de mudar, que foi aquilo que nós conversamos logo no início da entrevista. O texto do relatório na Comissão da Reforma Política prevê que a criação de um fundo público de campanha originalmente previa 3 bilhões e 600 milhões de reais em recursos para os partidos. Esse fundo seria criado exclusivamente para ter esses recursos, né? E houve muita resistência, muita crítica em relação a esse valor, né? No momento que nós estamos, é muito dinheiro, mas ao mesmo tempo há um apelo por conta das denúncias de corrupção, por conta das relações perigosas entre políticos, partidos e empresas, né, no financiamento das campanhas políticas, há relações perigosas, e aí houve um clamor também pelo fim do financiamento empresarial. E aí? Né? Como é que é isso? Não pode o dinheiro público, não pode o dinheiro empresarial. Como é que vai financiar a democracia? A minha grande preocupação é que a gente tem um governo que eu acho que perdeu qualquer capacidade de liderança, né, que é o governo do presidente Temer, no momento crítico do país. E uma Câmara e um Senado que estão no final de uma legislatura bastante também machucados por causa de tanta denúncia. Mas são esses agentes que vão estar liderando esse processo. Eu acho o seguinte, o financiamento público ele é defensável por algumas razões. Eu, inclusive, gosto da ideia do financiamento privado, de empresas, o mais transparente possível, não porque eu tenho a ilusão que não vai haver falcatrua, não vai haver ações criminosas por esse lado, mas a gente está vendo pela Lava Jato que são rastreáveis, que se algumas ações ilícitas estão acontecendo, tem como você rastrear. E se o modelo de financiamento for transparente o suficiente para facilitar esse rastreamento, talvez isso até ajude a inibir, né, a possibilidade de ter o tal do Caixa 2, que eu acho que é muito difícil de acabar com ele. Mas, na sua opinião, seria o quê? Uma coisa limitada, com valores limitados? Sim, não, financiamento, o financiamento com regras claras, limitado, não ser abusivo, porque a ideia é justamente permitir que mais e mais pessoas, né, possam participar de uma forma lícita da campanha. O financiamento público, o problema dele é que o Brasil não está no momento Suécia, está num momento, né, assim, bem ruim em termos econômicos. Fica difícil você justificar para a população, ao mesmo tempo que ela está passando uma série de restrições econômicas, até mesmo com problema de desemprego, você vê os partidos que todo ano recebem, né, dinheiro público, em período eleitoral vão receber mais ainda essa quantia de bilhões. Só porque o que eles recebem normalmente é o fundo para manutenção dos partidos. Que eu acho que é em torno de 800 milhões ao ano, que é a conta era disso. Era 300 e tantos, passou para 800. Eu acho que foi isso. Então eles ainda vão receber mais esse recurso. E esse fundo é um fundo para financiamento das campanhas políticas, especificamente em ano eleitoral. Eu acho que para o momento atual, como regra de transição, eu até aceitaria isso, mas assim, evidentemente com valores bem mais de acordo com o momento econômico que a gente está vivendo. Até porque isso forçaria as campanhas a serem menos caras. E outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é que, por ser recurso público, essa liberalidade que muitas vezes os agentes partidários têm para sair gastando dinheiro em campanha,
Eu quero saber como que eles vão justificar esses gastos sendo público, porque a gente sabe a dificuldade que é você justificar claramente. Então, há um risco de até ficar mais difícil a prestação de contas de campanhas eleitorais sendo financiadas exclusivamente com fundo público. Porque o manejo disso não é tranquilo. Você acha que pode ter condições de gastar dinheiro em determinada coisa que a lei prevê que não pode. Então, assim, o problema de fundo público é que tem uma restrição quanto ao seu uso que pode criminalizar ainda mais a campanha eleitoral, ao invés do que estão pensando que vão acabar. Há uma preocupação também sobre o financiamento de pessoa física. Sim. Caso se mantenha a proibição do financiamento empresarial. Como é a regra atual, né, que vigiu para 2016, ela beneficiou os candidatos ricos, os Dórias da vida. Pessoas que têm dinheiro, que querem ser candidatos, tudo bem, nada contra. Agora, eles, por terem recursos próprios, têm condições de investir mais na campanha deles. Então, assim, não nivelou a disputa, pelo contrário. Isso é até uma contradição ao que ao Supremo Tribunal Federal, na época, arguiu, né? Que o financiamento privado era antidemocrático, não nivelava as disputas. Mas a regra atual que ainda está vigindo, ela criou uma desigualdade bastante. E há uma crítica também que se faz, que pode criar aí uma rede de laranjas, que Claro. essas pessoas físicas poderiam atender interesses de empresas, por exemplo, e cada um entrar com o limite que pode entrar, cria-se uma rede de laranjas que pode, enfim... Possível. E pessoa física possível coisa errada, o ser humano é capaz sempre. E pessoa jurídica é mais rastreável que pessoa física, né? Por isso que eu acho que a gente tem que olhar com muito cuidado, mas eu não vejo condições neste Congresso e nessa presidência atual de fazer um debate bom dessa questão. Então vamos ver o que eles vão fazer, se vão conseguir fazer uma reforma eleitoral. Eu acho que tem que mudar a atual, sim. Eu até acho que a ideia de um fundo de financiamento público uma ideia que pode ser interessante. Mas tem que ver os valores e tem que ver como que as campanhas vão ser estruturadas, que isso é também muito sério, como que eles vão regulamentar o uso de internet, as campanhas, se vai ter... Isso também é outra questão muito séria. Né? Nós vamos tocar nisso aqui agora, mas só uma última pergunta sobre esses aqui. Não é melhor deixar do jeito que está? Eu deixaria o sistema proporcional, eu não mexeria em distritão. Se fosse para mexer, põe logo distrital misto, que eu acho que seria interessante, eu acho que a gente tem condições. Temos uma justiça eleitoral instalada no Brasil, né, com técnicos, com juízes específicos. Acho que eles teriam condições para isso. Mas não sei se vai passar isso. Agora, em termos de campanha, eu seria favorável ao retorno do investimento privado de empresa, mas com cuidado com esses tetos e, principalmente, facilitando o rastreamento dessas campanhas. Só você falou sobre esse negócio de tempo de TV, espaço, né? Isso tem tudo a ver com cláusula de barreira, né? Fim de coligação, Sim. que são os nossos últimos assuntos. Aqui são muitos assuntos, viu? A reforma política, inclusive tem um texto paralelo lá da reforma política, tem uns que são PEC, né? Que é proposta de emenda constitucional, que precisa ter 308 deputados para aprovar. É o caso do financiamento, é o caso também do distritão, uma mudança aí da forma de voto para o legislativo, mas e tem outros assuntos que não dependem, que pode ser projeto de lei, que é o caso da cláusula de barreira e o fim das coligações. Né? Então, na sua opinião, o que é a cláusula de barreira? Estão querendo reduzir o número de partidos. Hoje tem quase 30 partidos representados no Congresso Nacional, aqui na Assembleia também, né, um número muito grande, nas câmaras. E há também o problema das coligações, que isso é muito criticado, né, os partidos que se unem para fazer a disputa do voto proporcional, do voto no legislativo. Isso imporia o fim do financiamento partidário de campanha e do tempo de TV e rádio para partidos que obtiverem menos de 1,5% dos votos em pelo menos 14 estados. Isso é o que está lá sendo proposto, né? No caso das coligações, se aprovadas, as mudanças são suficientes para reduzir seriam suficientes para reduzir o elevado número de partidos e acabar com as legendas de aluguel de fato? Eu acho que sim. Isso é um problema também. O maior problema que o atual sistema proporcional brasileiro tem é que, desde que foi implementado, vamos falar, pelo menos desde 1900
89, 90, né, com as eleições que aconteceram em 90, você tinha essas restrições de cláusula de barreira, só que havia anistia. Não, vamos dar um tempo, fica difícil, mas olha, é o PCdoB, é o PCB na época, a gente vai ficar sem esses partidos. Então foi dando tempo demais. E aí foi ficando difícil você criar essas restrições. Porque, veja bem, não é que eles vão deixar de existir, eles não vão ter acesso a alguns benefícios que os partidos que se mostraram competitivos tiveram. Uhum. Eu acho importante ter cláusula de barreira, sim. Com relação às coligações, é uma tradição brasileira também. Os partidos pequenos fazem essas coligações para garantir uma maior quantidade de votos e distribuir proporcionalmente de acordo com a votação obtida. Isso gera, às vezes, algumas deturpações. Você tem uma pessoa que tem 10 mil votos, não é eleita, mas tem uma outra de outro partido, melhor coligado, que teve 10% desses votos e é eleita. O sistema proporcional, com as coligações, permite que essas discrepâncias aconteçam. Até porque essas coligações, elas não passam por ideários, sim, por posições políticas, por compromissos convergentes, né? Não tem nada a ver com não isso. Talvez a distorção esteja aí. Exatamente. Ainda tem, então, assim, eu acho que seria importante proibir essas coligações. Aí os partidos sempre têm condições de criarem alternativas, falam em federação de partidos. Uhum. A lei sempre permite algumas brechas, mas as coligações, como estão hoje, eu acho que elas ajudam a afastar mais ainda o grosso do eleitorado do processo eleitoral. Eles não entendem o que está acontecendo, né? As regras são muito complicadas. E tem questões também, que eu estou avançando um pouquinho agora, no que diz respeito à própria estrutura partidária. Quem é o dirigente partidário tem muito poder. Ele pode faz e acontece dentro. Então, acho que o fim das coligações seria interessante também pensar uma reestruturação da vida partidária, torná-la um pouco mais... Uma verdadeira reforma política, para ser reforma política, não pode tratar só de regras eleitorais. Né? Com certeza. Tem que avançar para as questões do sistema partidário, né? Com certeza. E de discussões mais amplas, né, sobre o nosso sistema político como um todo. Com certeza, porque como está muito difícil. Ok. Adriano, foi um prazer ter você aqui no Mundo Político mais uma vez. Muito obrigada. O Brasil é todo meu. Muito obrigado. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece semana que vem, por onde que anda. Distritão misto, né? Vamos ver o que eles inventam. Isso aí. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.